Evangelho de João, capítulo 7, o verso 17. A palavra do Senhor diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Agora o verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os irmãos observam que neste capítulo 7 de João, o Senhor Jesus menciona as Escrituras 2 vezes, ressaltando que a observação do que nela está escrito nos levará a conhecer a Deus e também nos levará a conhecê-lo pessoalmente. O fato é que Deus traz a revelação na Escritura para nós, ou através da Escritura, para que ela seja instrumento do nosso crescimento espiritual, para que ela seja instrumento da ação de Deus na nossa vida. É quem conhece a doutrina, ou quem quer fazer a vontade de Deus, que tomará o interesse por conhecer a doutrina. Se você, como cristão, quer andar com Deus, você tomará a decisão de conhecer a doutrina de Deus na Escritura revelada para nós. E aquele que crer em Jesus, da forma como a Escritura ensina, é desse que do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor Jesus diz essas 2 declarações em meio à festa dos tabernáculos, uma das principais festas de Israel, em que o povo habitava em cabanas por 40 dias para representar os 40 anos no deserto e o livramento e a salvação que Deus realizou na história do seu povo enquanto peregrinava para a terra prometida. Deus provê ao seu povo instrumentos para o seu crescimento e para a sua santificação. Na teologia, nós chamamos isso de meios de graça. Deus nos dá meios que nós podemos ver, que nós podemos pegar, para que, utilizando apropriadamente estes meios, Ele nos santifique e nós aprendamos e possamos andar nos seus caminhos. Isso tem tudo a ver, meus irmãos, com esse instrumento que na igreja chamamos de escola dominical. A escola dominical é uma programação, é um programa da igreja para que nós possamos nos assentar ao redor da Escritura e estudá-la. E ao estudarmos a Escritura, nós vamos conhecer o que ela diz a respeito do nosso Deus. Conhecendo o que Deus diz a respeito dele mesmo, revelado na Santa Palavra, nós aprenderemos a andar nos seus caminhos, e a consequência prática disso é que nós vamos conhecer a sua vontade. A Bíblia diz várias vezes que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, e Ele utiliza dessa palavra para assim fazê-lo. O próprio Senhor Jesus vai dizer no capítulo 17, quando intercede pelos apóstolos, pelos discípulos e por nós, que nós seremos santificados na verdade, e a palavra de Deus, a tua palavra, é a verdade. A verdade que Deus usa para nos conduzir a Ele e para nos ensinar a perseverar no seu caminho. É importante observarmos isso, porque conhecer a palavra é algo que a Bíblia diz, que Deus diz, em que nós devemos perseverar. Uma das principais marcas da igreja dos apóstolos em Atos, capítulo 2, verso 42, é que eles perseveravam na doutrina. Se alguém quiser conhecer a doutrina ou a vontade de Deus, conhecerá a doutrina. Para conhecer a Deus e perseverar nos caminhos de Deus, nós precisamos conhecer a doutrina. Então, 2 coisas nós precisamos fazer. Precisamos ler a palavra com assiduidade, com constância. A Bíblia nos ensina a lermos a palavra todos os dias, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito,
para conhecermos o Pai. E precisamos investir nosso tempo, nossa saúde e o nosso dinheiro para que possamos adquirir instrumentos a fim de conhecer essa doutrina e, conhecendo a doutrina, conhecer o Pai. Porque nós somos o povo de Deus. E nisso, mais uma vez, a escola dominical é um instrumento muito útil, porque tudo que nela é preparado é para que nós possamos conhecer a doutrina e, conhecendo a doutrina, conhecer o Pai e a sua vontade e assim andar nos seus caminhos. Olhando por este prisma, a escola dominical então é um instrumento de santificação na vida da igreja. Frequentar a escola dominical, aprender as lições que são ensinadas, ouvir atentamente, ler a literatura que é indicada, nos ajuda de alguma forma a nos santificarmos para andarmos no caminho do nosso Deus. E assim nós queremos convidar a igreja então, hoje que iniciamos um novo período letivo da nossa escola dominical, a olhar com carinho a escola. A nossa igreja no domingo pela manhã tem uma característica que basta você ficar ali na ponta da calçada para observá-la. Quando nós terminamos o culto matutino e marchamos para o IP, para a nossa escola dominical, duas igrejas se colocam nas calçadas da rua 68, aquela que chega e aquela que sai. Alguns irmãos têm tido o costume de assistir somente o culto pela manhã, ouvir a palavra e ir embora para casa, ou ir para a feira, ou para a chácara, ou para qualquer outro lugar. E outros têm o costume de chegar somente para a escola dominical às 10 horas da manhã. Nós queremos incentivar a igreja a ser uma igreja só. A igreja que vem para o culto, mas que também vem para a escola dominical. A igreja que separa o seu domingo pela manhã para estar junta, ao redor da palavra, para se edificar na comunhão do culto, mas também para se edificar na comunhão da palavra. Para se assentar para ouvir a palavra, mas também para gozar da comunhão, da presença e da companhia uns dos outros, porque a Bíblia diz que isso faz bem. Então, talvez você ache que basta estar em um só, mas talvez você poderia aprender que estar nos dois colherá um lucro maior para a sua vida pessoal e para a vida da sua família. Esse é uma exortação, um estímulo, uma palavra de ânimo aos irmãos, para que possamos usufruir das promessas que esses dois versículos trazem para nós, de que ao investirmos para conhecer a doutrina, nós conheceremos mais do que doutrina intelectual para as nossas mentes. Conheceremos Deus. E conhecer a Deus é o de que mais nós precisamos na face da terra. Porque nós aprenderemos a falar a verdade, a praticar a verdade, a andar na honestidade, a sermos pessoas bondosas, não simplesmente porque decoramos letras e palavras, mas porque descobrimos que nessas letras e por meio dessas palavras, Deus fala pessoalmente conosco, nos instrui, nos ensina, nos pastoreia e também nos guia pelo caminho da luz. Andar na luz é tudo de que nós precisamos, e a palavra do Senhor nos ensina isso. Pensando nisso, a escola dominical tem procurado colocar alguns auxílios para a vida espiritual dos irmãos. Um deles é um plano anual de leitura das Escrituras. Este ano de 2013 nós colocamos todos os domingos no boletim um plano de leitura dia a dia das Escrituras para ajudar os irmãos a lerem a Bíblia toda durante um ano. Estamos fechando esse plano anual de leituras bíblicas amanhã, dia 10 de fevereiro. Os irmãos que estão acompanhando desde fevereiro do ano passado terminarão Apocalipse capítulo 22. E como eu disse várias vezes durante o ano passado e domingo passado, eu gostaria de, com toda humildade, perguntar à igreja e queria pedir que quem fosse responder sim ficasse de pé. Quantos membros da nossa igreja leram a Bíblia toda durante o ano de 2013? Por favor, fiquem de pé. Aleluia. Pode se assentar. Nós queremos desafiar agora toda a igreja. Eu sei que os demais irmãos têm o seu plano de leitura da Bíblia. Alguns leem de forma diferente, mas com certeza outros não leem. E nós queremos incentivar os irmãos
toda a igreja no ano de 2014 a lermos juntos, como igreja, como povo de Deus, que ama a palavra de Deus e que quer andar no caminho de Deus, a lermos juntos a palavra de Deus. Começamos dia 11, terça-feira, e no dia 11 de fevereiro de 2015, se estivermos todos aqui com a graça de Deus, nós vamos perguntar outra vez: lemos a Bíblia toda? Ler a Bíblia toda é um mandamento da palavra de Deus. Medita nela dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Nós temos no nosso boletim uma página que chama Devocional da Família. Neste ano de 2014, essa Devocional da Família ela é preparada para o culto doméstico. Neste ano de 2014, todas as devocionais da família, que serão escritas por vários irmãos aqui da igreja, pastores, obreiros, presbíteros, irmãs que lideram vários ministérios da igreja, escreverão para a nossa devocional da família. E elas escreverão, usando como base para a meditação, o plano anual de leitura das Escrituras. De modo que você poderá, ao ler a sua palavra de Deus, no dia determinado, ou no dia em que coincidir aqui com a devocional, usar essa devocional para a sua leitura pessoal e também para o culto doméstico do seu lar. Que Deus abençoe a palavra de Deus na vida da igreja. Que Deus a use para nos santificar e que ela seja de fato esse meio de graça disponível às nossas mãos e aos nossos olhos, para que possamos conhecer a doutrina e, ao fazê-lo, conhecer o nosso Deus. Vamos orar?